A série de Percy Jackson vai começar com um trio de protagonistas que vai viver altas aventuras aí no universo do Rick Riordan. E hoje é dia de falar dela, a Maioral, a minha personagem favorita do Riordan verso, a sabidinha Annabeth Chase. There's no place for me here. You still don't get where you fit into all this. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do nosso Esquenta PJ, a nossa saga de vídeos que tem o intuito aí de preparar você que não conhece nada do universo de Percy Jackson pra assistir a série no dia 20 de dezembro, que também é o dia que o Esquenta aqui de Percy Jackson acaba. E se você já for fã de Percy Jackson, não se preocupe também, porque esse Esquenta vai te relembrar de coisas muito importantes que você vai ver lá na série, além de te dar algumas curiosidades sobre esse universo também que você pode ou não saber. Um rápido adendo aqui que eu sempre preciso dar é que esse Esquenta não possui spoilers, tá, gente? Então não tem nada aqui que vai estragar a sua experiência. Então é claro que eu não vou falar de eventos futuros da saga, sabe? Eu não vou começar a comentar de coisas lá da frente, eu vou focar em Ladrão de Raios, que é o primeiro livro aí e tudo mais. E se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Percy Jackson, mas que também curte filmes, séries e esse tipo de coisa, porque eu também falo muito disso no Plantão Geek. E eu convido você também a utilizar a nossa hashtag EsquentaPJ pra falar dessa maratona de vídeos aqui nas redes sociais, quando você for compartilhar, sabe, com aquela galera que curte Percy Jackson e tudo mais, ou então compartilhar lá no seu Instagram, no seu Twitter, ou simplesmente vir comentar aí embaixo. Eu sempre vou aconselhar vocês a utilizarem hashtag EsquentaPJ, que dessa forma você já me ajuda bastante também, além de que todo mundo vai estar utilizando essa hashtag aí, né? Então vocês vão poder ver quem tá falando do mesmo assunto que você e esse tipo de coisa. Sem mais delongas, vamos começar aqui falando da Annabeth, essa personagem que muita gente gosta aí no fandom de Percy Jackson. Annabeth Chase nasceu no dia 12 de julho, filha da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, e de Frederick Chase, que é um mortal professor de história. Eles se conheceram, inclusive, quando o Frederick estava estudando em Harvard ainda. Athena ajudou ele a terminar os estudos e eles se apaixonaram como consequência. Pouco depois, no dia 12 de julho, a Athena simplesmente enviou para ele uma garota chamada Annabeth como presente. E ela, assim como todos os filhos de Athena, são considerados crianças do cérebro, porque eles nasceram do pensamento da deusa Athena, já que a deusa é uma deusa casta, né? Ela não pode ter relações. Então os filhos de Athena acabam nascendo da cabeça da deusa, da mesma forma que a própria deusa nasceu da cabeça do pai dela, Zeus. Toda essa história eu contei um pouco num outro vídeo do Esquenta aqui de Percy Jackson, que eu falei sobre os deuses gregos. Vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma olhadinha. Vai ter uma playlist, na verdade, aparecendo aqui no card, onde você pode ver sobre todos os assuntos que a gente já falou aqui no Esquenta de Percy Jackson. Assim como a mãe dela, a Annabeth, ela tem uma natureza muito sábia, muito intelectual, e ela é descrita como se ela tivesse olhos muito calculistas, sabe? Como se estivesse analisando você o tempo todo. Ou até mesmo pensando em como ela pode te derrubar em uma luta, caso ela precise brigar com você. Mas também ela tem um lado muito gentil para quem busca aprender alguma coisa, né? Então se você demonstra perto dela que você quer aprender, ela vai ser muito gente boa com você. Ela também pode ser muito obstinada e teimosa, além de ser descrita como muito determinada e também ousada. Muito parecida aí com o personagem Percy e também uma outra personagem que a gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo aqui, que seria a Thalia, filha de Zeus, que também já foi mencionada aqui no nosso Esquenta PJ. Apesar da Annabeth ser muito bondosa, ela pode ser muito dura e crítica com você quando você conhece ela pela primeira vez. Só que eventualmente ela acaba sendo muito leal naqueles que ela acaba gostando, né? Então se ela se importa com você, ela vai te defender até o fim, sabe? Ela não é muito de desistir de alguém, né? Eu acho essa característica bem legal dela, inclusive. De acordo com a mãe do Percy, né, a Sally Jackson, a Annabeth é a semideusa mais sensata que ela já conheceu na vida. Outra coisa sobre ela é que ela quase nunca mostra os sentimentos dela, assim, numa intensidade muito grande, o que faz ela muitas vezes esconder a preocupação e os aborrecimentos dela. E a forma que ela esconde isso é com raiva, simplesmente, ou então provocando alguma pessoa. Tipo, ela nunca vai falar assim na lata, sabe? Só se ela tiver muita intimidade com a pessoa mesmo. Mas ela tem essa questão de tentar equilibrar o racional e o emocional muito forte, sabe? Se ela começa a ficar irritada com você ou te provocar,
colocar, é um sinal que você mexeu no emocional dela. Mas agora, indo pra história de origem da Annabeth, né? A Annabeth apareceu na porta do Frederick num tipo de berço dourado trazida pelo deus do vento oeste, Zéfiro. O pai dela até tentou pedir pra Athena levar a Annabeth de volta pro Olimpo, porque ele não sabia que a relação deles ia gerar uma criança ali do nada, tipo, eles nem tiveram uma relação nem nada. O cara simplesmente acordou e tinha uma criança lá, e ele disse que ele não estava preparado para cuidar de uma criança. A Athena recusou, dizendo que os filhos dos deuses devem ser criados pelos pais mortais. E no final ele não teve escolha a não ser criar a Annabeth lá na casa dele. Quando ela tinha 5 anos de idade, o pai dela casou de novo e teve 2 outros filhos, que são os irmãos gêmeos Matthew e Bobby. Só que assim, por ela ser uma semideusa, ela constantemente acabava colocando a família dela em perigo, né, incluindo os irmãos mais novos. Então sempre ficava aquele clima meio podre em casa, sabe, com aquele negócio de tipo, eles acabarem culpando ela um pouco pelos perrengues, pelas coisas erradas que acontecia, e isso acabou mexendo bastante com ela. Um dos ataques mais marcantes que aconteceu com a Annabeth veio da Arachne, que é uma personagem que tem uma rivalidade direto ali com a mãe da Annabeth. Ela foi atacada por 3 noites seguidas por uma inundação de aranha, então sempre que chegava de noite aparecia 1 milhão de aranhas lá no quarto dela, e é claro que naturalmente ela tinha medo. A pele dela ficava cheia de mordida, ela acordava com teia de aranha perto dela, era uma coisa assim nojenta e muito assustadora mesmo. Ela gritava pelo pai dela, só que o pai dela sempre estava trabalhando, então quem vinha acudir ela era a madrasta. Só que sempre que a madrasta chegava, não tinha mais aranha, simplesmente elas se escondiam. E aí a madrasta pensava que a Annabeth estava inventando aquilo para assustar os irmãos dela, e acabava se recusando a ligar pro Frederick. E se você estivesse perguntando como é que a madrasta não via as mordidas, né, as marcas que deixava na Annabeth, na parte da manhã essas marcas todas desapareciam. Como resultado dessa vida aí, a Annabeth fugiu de casa com 7 anos de idade, pensando que a família dela odiava ela e que ela só trazia problema pra eles. E o caminho foi muito difícil, tá? Imagina aí uma criança de 7 anos andando na rua sobrevivendo sozinha. Perrengue, sabe? Durante meses, usando apenas um martelo, a Annabeth lutou contra vários monstros, sendo guiada ali de certa forma pela mãe dela. Até que, eventualmente, ela encontrou outros 2 semideuses que iriam ser bem importantes aí na jornada dela. A Thalia Grace, de 12 anos, e o Luke Castellan, de 14 anos. Inclusive, foi o Luke que deu uma das armas que a Annabeth mais carrega com ela, que é uma faca de bronze celestial. Ou seja, é uma faca que consegue, de fato, matar monstros, né? Antes a Annabeth só meio que acabava com eles, mas não conseguia matar porque não era de bronze celestial a arma. Por cerca de 3 meses, eles viveram todos ali como uma grande família, fugindo de monstros, cuidando um dos outros, até que quem encontrou eles foi o sátiro Grover, com a promessa que ia levar eles ali pro acampamento meio-sangue. Depois de muitos ataques e até mesmo alguns atrasos, porque o Grover errou o caminho algumas vezes, quando eles estavam perto do acampamento, a Thalia acabou ficando para trás para segurar alguns monstros que estavam atacando eles, e isso acabou fazendo com que ela se sacrificasse e fosse transformada em pinheiro pelo pai dela, que era Zeus. A Annabeth, o Luke e o Grover conseguiram chegar em segurança no acampamento meio-sangue a custos ali da vida da Thalia, e isso também afetou bastante a Annabeth. Durante os anos seguintes, a Annabeth só ia falar com o pai dela por carta, porque telefone, né, tecnologia é uma coisa muito perigosa para semideus também. Ele sempre pedia para ela voltar para casa, só que a Annabeth sempre se recusava. E aí teve um dia que o pai dela enviou o próprio anel que ele ganhou lá quando ele se formou da faculdade de Harvard, para que a Annabeth sempre se lembrasse dele, e meio que uma forma de ter esperança, né, que ela voltaria para casa um dia. Hoje em dia, a Annabeth utiliza esse anel no colar de contas dela, né, inclusive isso é bem visível na série. Quando a Annabeth tinha 10 anos de idade, ela ouviu a Grande Profecia, que basicamente é uma profecia que guia todos os livros de Percy Jackson, que também já foi mencionada aqui no Esquenta. Você pode, de novo, dar uma olhadinha na playlist do Esquenta e ver ali o vídeo que fala sobre essa promessa e tal. Só que assim, a Annabeth tinha muito medo dessa profecia, né? Porque ela ficava pensando no que o Kiron, que era o diretor de atividades ali do acampamento, tinha dito pra ela. Ele falou que ela teria um papel importante a desempenhar nessa profecia, então ela acabou ficando temerosa aí. Toda vez que um campista chegava no acampamento meio-sangue, ela ficava pensando, ai, será que é ele o escolhido? Será que é ela a escolhida? Será que é eles que vão fazer essa grande profecia acontecer e tudo mais? Então ela sempre ficava meio ansiosa com os campistas novos. E ela também sabia que ela só seria mandada
chamada em missão por um campista específico, assim, sabe? Ela queria muito ganhar uma missão pra poder fazer as coisas dela, só que ela já tinha sido avisada que ela só sairia em missão quando determinado campista chegasse ali. Então ela, assim, ela tinha duplamente mais ansiedade, né? A Annabeth tentou uma vez voltar pra casa lá pra ficar com o pai dela, só que não muito tempo depois ela retornou ao acampamento Meio Sangue, falando que os ataques ainda continuavam na família dela e ela não conseguia conviver com aquela sensação de estar colocando eles em perigo, né? E ela também percebeu que nada havia mudado na família dela. A família dela ainda continuava meio que acusando ela, assim, sabe aquele passivo-agressivo? Então, a galera era meio passivo-agressiva com ela e ela não se sentia confortável, preferindo então passar o tempo dela no acampamento Meio Sangue. Uma coisa que vale a pena mencionar aqui é qual seria o defeito fatal da Annabeth. E pra quem não sabe, defeito fatal é uma característica que um semideus tem, que se não for controlada e moderadamente, pode acabar por matar esse semideus. E no caso da Annabeth, o defeito fatal dela seria o orgulho. Ela acha que ela consegue fazer qualquer coisa e ainda fazer muito bem. Ela pensa isso até de coisas ousadas, como por exemplo, que ela poderia construir o mundo dos deuses de forma melhor. Sobre os medos da Annabeth, ela só tem medo de duas coisas, que seriam aranhas, por conta do conflito da Athena com a Aracne, que a gente já mencionou nesse vídeo, e ela também tem medo de ciclopes, por conta das aventuras que ela tinha com o Luke e com a Thalia quando ela era criança, né, e eles estavam fugindo. Agora falando um pouco das habilidades da Annabeth, assim como todo semideus, a Annabeth sofre de TDAH, que é uma característica que prejudica bastante os semideuses no mundo real, só que ela é extremamente útil na natureza deles, né, na natureza do mundo grego, porque isso permite com que eles possam observar melhor os seus oponentes, né, identificar fraquezas, às vezes no modo que luta e esse tipo de coisa. Ela também sofre de dislexia, porque também é explicado no universo do Rick Riordan que todo semideus tem o cérebro programado para ler em grego, então todos os outros idiomas ficam um pouco mais difícil de ler. A Annabeth também sabe código Morse, ela tem altas capacidades de criar estratégia de batalha por conta da mãe dela, né? Além dela conseguir entrar em um tipo de êxtase quando tá numa situação de vida ou morte. Parece que as coisas ficam mais claras pra ela pensar quando ela tá nesse tipo de situação. A história da série, pelo lado da Annabeth, se inicia com ela já no acampamento Meio Sangue, onde ela passa os dias treinando e esperando pela missão que ela tá destinada a ter. Eu não posso falar muito do início da série pelo ponto de vista da Annabeth, mas eu acho que isso é suficiente pra vocês saberem. You won't be alone. A quest is always undertaken by three. Demigods process reality differently. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, gosta de Percy Jackson. Você pode compartilhar o que tá achando do Esquenta por aí, utilizando a nossa hashtag EsquentaPJ. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!